Mais uma série de lives, né? Nós aqui falando sobre essas questões de final de ano, de festas, né? Nós aqui animadas, firmes e fortes. Sim, cara, com certeza. E assim, vai chegando no final de ano, né, amiga? É tanta coisa que vai acontecendo, inclusive com a gente também, né? Então, Eu vou dizer, com a gente também vai acontecendo muita coisa, a gente vai ficando cansada e vai ficando assim mais xoxa, né? Mais murchinha, mas o nosso compromisso aqui é continuar, né? Com essa série de informações, com trocas, né? Convidando aqui o nosso público para tomar, ó, uma água, né? Porque café às 11 horas da manhã talvez não é tão interessante. Para ser um café tinha que ser mais cedo, né? Mas pega aí a sua água, pega um chá, ou só senta aí um pouquinho, descansa as pernas enquanto ouve nós, né? Oi, é a Isabelle, não, é a Cid, né? Por que entrou no perfil da Isabelle? É assim com a minha irmã. E passada, nós, na semana passada, nós falamos, né, amiga, sobre quando o ano está terminando e a gente tem a sensação de que a gente falhou, né? Essa foi o tema da semana passada. sim, E aí nós compartilhamos um pouco da nossa história, né? A psicóloga, a Leonora, precisou adiar os planos aí de ir para o exterior. Eu passei por um acidente grave de trânsito esse ano e planos foram adiados. E aí nós convidamos o nosso público para pensar, né? Em tudo isso que a gente falou na semana passada e que o mês de janeiro ele não começa em branco. Ele começa com experiências de tudo que a gente já viveu até aqui. sim, até uma postagem que eu fiz, acho que foi no domingo, se eu não me engano, né? É o alívio de saber que em janeiro a gente não vai ter que começar de novo, né? A gente vai continuar o processo. E é muito isso, assim. E assim, amiga, já linkando, né, com o assunto de hoje, né? Junto com o fim do ano, vem as frustrações que a gente tem de coisas que a gente não fez. E aí, no meio disso, vem as festas de final de ano, o encontro com a família, e aí, às vezes consciente, mas às vezes inconsciente também, o que a gente pensa é, eu já estou frustrada porque eu não cumpri com os meus planos. E aí eu vou ter que encontrar a minha família que vai também falar, nossa, mas não aconteceu outra coisa? Nossa, É isso. e a escola, e os namorados, e o profissional, e o marido, e os filhos, e não sei o quê. Então, assim, é frustração em cima de frustração, né? E o que a gente pode acontecer é justamente da gente querer evitar disso. E é onde eu até me lembro de ter comentado na live passada, né? Que tem pessoas que não gostam de final de ano. E pode ser um dos motivos, né, de não gostar. Porque eu já estou aqui com os meus problemas, eu já estou aqui com as minhas frustrações, dificuldade de lidar com isso sozinha, e ainda vai vir alguém de fora que pode, né, descarregar um monte de julgamento, um monte de cobranças, e eu não quero isso, né? Pode acontecer, realmente. É uma boa reflexão, né, assim, para a gente iniciar. E a gente ainda nem se apresentou, né? Por mais que a gente tá já tão acostumada, mas como a live vai ficar salva no perfil, aí se as pessoas forem ouvir depois, né? Aí a gente já se apresenta, já conta para que veio, né? Então, o meu nome é Sandra Horba, eu sou psicóloga clínica e atualmente, né? Estou morando na cidade de Franca, no estado de São Paulo. E os meus atendimentos, eles são clínicos, né, individuais, majoritariamente no online. Então, eu atendo pessoas de várias partes do Brasil. Até aqui de Franca mesmo, eu tenho 3 pacientes que eles preferem o online, porque é tão mais tranquilo, não precisa enfrentar trânsito, não precisa ficar procurando estacionamento. E aí a pessoa está lá na casa dela, né? Ela abre ali o celular ou o computador e a gente faz ali a nossa sessão de terapia no conforto da casa. A pessoa está de pijama, às vezes chegou do trabalho cansada, não precisa sair correndo de novo. Então, essas são as grandes vantagens da psicoterapia online. E algumas pessoas, às vezes, acham que final de ano não é necessário fazer psicoterapia. Mas aí, né, amiga, acontecem justamente essas questões de gatilhos de final de ano, como você falou, que é festas de família, que é aquela sensação de fracasso, de não ter cumprido com as resoluções, né, que foi feita no ano anterior. E aí é justamente o momento que a pessoa mais precisa de estar num acompanhamento psicoterapêutico. Sim.
Eu tô tão acostumada, amiga, com as nossas lives igual uma conversa, que eu lembrei da gente se apresentar. Imagina. Já peço perdão, inclusive, por isso, mas, né, eu sou Leonora Taveira, sou psicóloga clínica, moro e atendo em Franca, São Paulo, presencial, e também atendo no online, né? E aí, é igual também a Sandra falou, tem gente que até aqui de Franca mesmo prefere fazer online, né? E aí a gente faz também. Mas eu, particularmente, sou muito do presencial, eu gosto muito. Mas eu tenho público tanto online quanto presencial, né? E lembrando muito assim do que você falou agora, né, amiga, que muita gente se dá alta, né, no mês de dezembro. Pois é. Eu não tenho tempo, não sei o quê, enfim, né? E o que você estava comentando e aí me veio na cabeça, né? A terapia, ela não serve para apagar fogo, né? A gente precisa preparar o terreno para quando vem uma tempestade, né? Porque senão, igual você falou, é um momento que pode sim ter muitos gatilhos, né? E aí, se você não está preparado para isso, como é essa volta, né? Às vezes é um trabalho que você vem fazendo e vai por água abaixo por causa do tanto de gatilho que é disparado no final do ano. Então, preciso tomar muito cuidado em relação a isso, né? Essa alta. E aí pode ter a desculpa também, né? Eu vou viajar. Mas daí não é desculpa, porque a gente atende no online também, né? Então, às vezes, claro, aqui, final de ano, assim, Natal, Ano Novo, né? Às vezes a pessoa vai viajar naquela época ali, aí não quer ter, assim, compromisso. E aí tudo bem, né? Mas não se dá alta ali no final de novembro, ali a pessoa já vai embora, já some, né? Mas, enfim, o assunto de hoje, né, para a gente trazer uma questão, assim, bem importante, que a gente já está falando sobre, né, várias coisas importantes, mas aí tá, aconteceu ali, final de ano, festas, aquela obrigação, né, de participar, e às vezes não só final de ano, às vezes é uma cobrança das famílias, né, mas você não vem mais aqui, você nem fica muito tempo, já chega e já vai embora, né, ou até na minha família, a gente teve uma época, uma conversa, porque não era nem muito na nossa família, né? Minha e das minhas irmãs. Era na família do meu cunhado. E ele odiava, porque as pessoas diziam assim, ó, ficou rico, agora não vem mais visitar os pobres. Então era uma coisa assim, o meu cunhado ficava muito triste, né? Porque ele estava só, assim, muito ocupado, trabalhando muito, né? Gerenciando a empresa, viajando, atendendo cliente, tendo BO com funcionário. Então, e ele recebeu essa cobrança da família dele. Eu lembro, né, que a gente conversava sobre isso com as minhas irmãs. Então, às vezes, é igual tu falou antes, né, amiga? Essa cobrança, ela começa internamente, né? A gente pensa assim, como é que eu vou enfrentar a galera lá que quer que eu seja isso, que quer que eu seja aquilo, que tem expectativas de tal coisa. E eu vejo muito esses filmes de final de ano, né? Tipo assim, não tem um filme, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é tipo assim, o cara, né, ele odeia tanto o Natal e ele retorna sempre pro dia de Natal, tipo, já viu esse filme? O filme do Leandro Hassum, não é? Isso, é esse daí mesmo, é um filme brasileiro, inclusive, e aí ele odeia tanto e volta sempre naquela mesma data, porque ele precisa resolver aquilo dentro dele, né? E aí eu lembro, assim, que ele tem eu não sei, o avô dele, né, que não fala nada, assim, que só fala lá no final uma frase de efeito, e é tão interessante, eles acham que ele é mudo, sei lá, que ele é demente, eu acho. E aí a gente fica pensando, né, e aí vem aquela pessoa lá e pede dinheiro emprestado, e vem aquele parente que bebe demais, e aí que nem tu falou, né, vem aquele parente que, nossa, como você engordou! E a gente já tá naquela cobrança, e a gente já tá naquela sensação, assim, de coisas que a gente queria ter feito e não fez, né? E ainda passa por isso, e é uma cobrança, e é uma expectativa gerada ali. Então, são desconfortos que vai gerando, né? E vai gerando uma ansiedade para dias ali que são anteriores às festas de final de ano. Sim, amiga. E assim, quando a gente viu fazer sobre esse assunto, eu veio dois exemplos, assim. Um até de paciente e outro não. Mas assim, conheço uma pessoa que ela mudou de cidade, ela mudou a vida dela, ela tinha muito julgamento, ela era uma pessoa LGBT, então na família dela não aceitava muito, tinha muitas brigas, ela já tinha, né, enfim, apanhado e tudo, mas assim, isso era coisa que já tinha sido resolvida, né?
E essa é uma amiga minha, não é paciente não, tá? É uma conhecida mesmo. Mas, assim, essa questão de apanhar, enfim, já tinha sido resolvido. Só que aí ela mudou do interior para uma capital. E lá ela começou assim, ela fez algumas tatuagens que também não eram aceitas, ela fez piercing que também não era aceito. E aí chegou num momento que todas as vezes que ela ia pro interior para visitar a família, ela usava roupas que tampassem a tatuagem, tirava todos os piercings, porque ela voltava para o papel que ela exercia dentro daquela família, porque ela não queria ser mais uma vez julgada, ela não queria ser mais uma vez, sabe, resgatar tudo aquilo, todo aquele julgamento, aquelas falas, aquelas cobranças que eram feitas. Então, ela já agia para que isso não acontecesse, né? Então, e aí o outro exemplo é que essa minha paciente falou assim, todo mundo fica me perguntando se eu tô bem, eu não tô bem, e aí eu tenho que ficar sorrindo para os outros, eu não quero sorrir. Mas ninguém falou que você precisa sorrir, né, para os outros. Você não precisa ficar forçando que você não tá bem. Fala, não tô bem, e eu não quero falar sobre isso. E ponto, sabe? Assume isso que você tá. Você não precisa ficar se esforçando para fazer um papel que não te cabe naquele momento. E aí vai ficando realmente muito pesado. Vai ficando um ambiente muito pesado. Né? É difícil de lidar, que a gente não quer estar. Porque eu vou lá querer estar num lugar, se eu não tô bem, eu quero ficar num lugar que eu tenho que ficar sorrindo o tempo inteiro, que eu tenho que ficar falando que eu tô bem, que eu tenho que ficar inventando coisas. Não vou querer, né? Então, às vezes, esse sentimento vem muito também desse lugar, né, amiga, de entender que eu vou voltando para um papel, né, voltar para um ambiente que já não me cabe mais, né? E aí, falando dessas questões dos papéis, eu me lembrei de um outro filme. Eu gosto muito de filme, né? Não sei se deu para perceber, mas eu gosto filme de Ano Novo, Natal. Eu aprendo muito, muito, assim, com filmes, com séries, né? E a minha cabeça tá cortada no vídeo? Fala aí para mim. Um pouquinho. Eu vou levantar um pouquinho aqui. Melhorou? Uhum. E essa sombra da minha cadeira, ó, não é uma pessoa, é a sombra da minha cadeira. Tem um filme que eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês já assistiram. Se chama Encanto. Já assistiu, amiga? É maravilhoso. Nós aqui que já assistiu, coloca ali eu no chat. Obrigada, Laila. Maravilhosa é você. Escreve aí. Já assistiu o filme Encanto? Escreve para nós. Só para a gente saber se vocês sabem do que nós estamos falando. O filme Encanto, ele é um filme tipo animação que a gente diz, né? Não é um filme infantil, a gente fala animação, né? Tipo um desenho, né? Na minha época a gente falava um desenho. Então é uma reunião de pessoas, né? É uma animação. E no filme Encanto ele mostra questões incríveis relacionadas à família. Infelizmente ou felizmente nós como psicólogas a gente sempre assiste com esse olhar da psicologia, né? A gente assiste observando, analisando. A Cid não assistiu? Tem que assistir então, Cid. É muito legal. Dá pra muitas reflexões, né, amiga dele? Eu acho que tinha, não sei se na Netflix tem, ou na Disney, mas nessas plataformas, na Disney, nessas plataformas aí, uma delas a gente encontra. E o filme, então, é o seguinte, é uma família imigrante, né? Eles são, o que eles são, será, amiga? Espanhóis ou... Mexicano, colombiano, se eu não me engano. Colombiano, isso. Ó, a Laila disse que é um filme lindo. A Andrea disse, muitas pessoas dizem que não são loucas para fazer terapia. Então o negócio é fazer terapia. Está mentalmente saudável para aprender a dar limites para os doentes da família que não querem se tratar. Perfeito, perfeito, né? A gente fazer terapia para poder conviver com os loucos que não fazem terapia, né? Então, a Andrea também já assistiu o filme. Eles são imigrantes. E aí eles vêm, né, lá o pai da família, o pai e a mãe, né, que daí no filme, no caso, ela é a avó. Não vou dar muito spoiler aqui, né, porque a Cid não assistiu. Mas, falando, complementando essa questão que tu falou, amiga, dos papéis, né? Lá naquela família, cada uma das pessoas tinha um papel a desempenhar. E eu olho muito para uma delas, que ela era muito forte, e ela era chamada para ajudar na comunidade, e ela tinha que erguer as pedras, e erguer os cavalos, sabe? Ela erguia tudo, ela fazia,
Eu amo a música dela. E aí ela fazia, né? Ela tinha que erguer, ela estava muito cansada, porque tudo dependia dela. Cada um da família tinha, tipo, um dom, né? Que a gente pode interpretar, então, como sendo um papel a desempenhar. Aí tinha aquela que tinha que ser sempre a bonitinha, a perfeitinha. Ela era toda flores, toda perfumes, né? E aí, nesse filme fica muito revelado os papéis familiares e sabe o que mais? Os segredos familiares. E o tio Bruno lá, que daí tem a música, né? Nós não falamos do Bruno, não, não. Ele tinha sido banido da família, né? E aí acontece lá o desenrolar do filme e tal. E nesse filme, então, fica muito nítido a questão de cada um ter que desempenhar um papel que a família espera, ali no caso a comunidade toda esperava aquele papel, e as pessoas estavam cansadas daquilo. Até que, né, acontece lá uns episódios, umas situações que as pessoas precisam parar e conversar e ver o que estava acontecendo e ver o que estava destruindo aquela família, né? Então já fica aqui como sugestão, quem sabe de novo, né? Se faz um tempo aí que você assistiu esse filme, para trazer essas reflexões sobre a família e as festas e as junções do final do ano. Sim, perfeito. Eu gosto muito desse filme. Cada personagem dá pra gente trazer reflexões muito valiosas, assim. Gosto muito, muito mesmo, assim. A principal, né, do filme já traz uma reflexão muito boa, mas olhar para os coadjuvantes também traz reflexões maravilhosas. A Isabela mesmo, que era a perfeitinha, ela solta flores, né, é primavera, então ela solta flores o tempo inteiro, né? E aí, vou dar um spoiler também, né? Durante o filme, as flores no início são flores bem certinhas, bem rosa, tons de rosa e tudo. E do meio pro fim, assim, ela percebe que ela não quer essas flores, assim. E que quando ela dá ouvidos para as emoções, para as diversas emoções dela, as flores saem todas coloridas, com mais personalidade. E aí ela fica muito mais radiante. Então, assim, reformula a família inteira, né? Depois que eles começam a rever esses papéis. E são papéis, e é muito importante porque essa família em específico mostra muito claro no filme. This Is Us é maravilhosa também. Nossa, a Andrea falou, né, mergulhar profundamente no tema sobre família é This Is Us. Essa série é terrível, no sentido de que a gente enxerga tudo quanto é problema familiar que acontece nas famílias da gente, né? Nossa, é perfeito, perfeito, perfeito mesmo. E os papéis são muito nítidos, não só dentro da família, mas na sociedade, né? A sociedade daquela cidade, aquela comunidade precisa dos dons daquelas pessoas, né? Então, é um filme muito, muito, muito reflexivo mesmo, muito importante, traz reflexões muito importantes. E me lembrei de outro também, que não sei se você já assistiu, chama Red. Sobre adolescência, sim. Sobre adolescência, mas também sobre papéis, assim, um pouco. Porque, spoiler também. De geração para geração, toda mulher vira um grande urso lá, não sei o que é, mas enfim. E isso vem de geração para geração e tudo, e aí chega num momento que ele aflora, e aí todas as mulheres faz todo um ritual para vamos conter esse urso e põe lá num objeto, num colar, num brinco, num acessório de cabelo, em alguma coisa. E aí quando chega a criança, ela fala assim, gente, mas eu gosto tanto do meu urso, a gente não pode, tipo, eu balancear, ser um pouco humana, ser um pouco urso, né? Trabalhar com os dois. Então, me veio também esse exemplo, porque às vezes a gente está tão seguindo ciclos, né, amiga? Repetindo algumas coisas que vem trazendo, tentando cumprir com expectativas, e por isso que o final de ano e esses reencontros com a família tem um peso tão grande, porque a gente está ali preocupada em seguir aquilo que passaram, aquela expectativa que tinham sobre nós, né? Então, e aí, eu já tô me perdendo aqui no horário, viu? Porque se deixar... Tem um comentário da Cid, né? Ela falou assim, ó, e tem a questão de que carregar o peso dos outros e que muitos dos problemas não são nossos, né? Mas é do outro. Então, se a gente carregar, a gente sobrecarrega. É exatamente isso. E tem também a questão daquela pessoa da família que é a mediadora, né? Não, fulano, né? Olha, ele não pode sentar ali porque ele não se dá bem com fulano, né? Vamos pôr na festa, na mesa, das cedas e tal, tá todo mundo perto, né?
Ah, não, fulano conversa com fulano, e a pessoa fica mediando, né, a conversa, fica por ali, tentando ajudar, tentando colocar panos quentes. Então, são papéis familiares e muitas vezes eles estão, como você falou, arraigados, de geração em geração. E também a questão de fazer a ceia de Natal, né, porque muitas vezes é uma pessoa da família que oferece a casa, claro, né, às vezes é a mãe, a avó, a pessoa com um pouco mais de idade, enfim, né, ou a pessoa que gosta de cozinhar. Mas aí também, será que ela não se sobrecarrega, né? Será que essa pessoa não está se cansada já de receber sempre na casa dela, fazer sempre tudo sozinha, ou será que ela tem ajuda, né? Então, são várias questões para a gente parar para pensar um pouco em nós, no outro também, né? Mas com essa clara distinção. O que é meu e o que é do outro? Quais as coisas que eu estou levando para essa festa, para essa reunião da família, né? E daí já trago um exercício aqui, como a gente gosta de falar muito, e o tempo passa tão rápido, né? Mas para você que está aqui acompanhando nós, seja ao vivo ou depois a live vai estar gravada, eu quero propor um pequeno exercício. Se para você é difícil, se para você é cansativo, você tem uma sobrecarga emocional muito grande, né? Quando você se reúne, quando você percebe que tem que mudar quem você é, né? Como o exemplo que a Eleonora trouxe da pessoa que ela conhece, tem que tirar os piercings, tem que usar roupa que não apareça tatuagens, sabe? Se isso acontece com você na sua família, pensa o seguinte, antes de você sair de casa, faz assim, um exercício com você. Tenta sentir no seu corpo aonde que está incomodando. Sabe? Se é uma questão de dor nas costas, está sentindo aquele peso, sabe? Às vezes você já sai de casa com dor de cabeça, às vezes você já sai de casa com dor no estômago, né? Por que eu gosto de falar muito sobre o corpo? Porque é onde somatiza as emoções. Se a partir do momento que a gente consegue tomar consciência aonde no nosso corpo está somatizando as emoções, já é uma questão de escuta e respeito próprio. Então, se você, antes de sair dessas festas, você já tentar somatizar o seu corpo, observar aonde está somatizando, quando você chegar lá naquele ambiente, talvez, você já vai sair um pouco, chegar um pouco mais leve. Né? Porque você vai chegar já consciente. E você já vai chegar com uma questão assim, ó, nossa, eu estou com uma dor de cabeça tão grande hoje, eu nem vou ficar muito tempo. Parece que é uma desculpa, mas não. Na verdade, é auto-respeito, autocuidado. Né? Você já vai chegar dizendo, olha, eu já estou com uma dor de estômago, acho que eu não vou comer tal coisa, ou não vou beber bebida de álcool. Às vezes é uma questão muito simples, mas já é um cuidado e um carinho para você, você já vai chegar num ambiente um pouco mais leve. Sim, com certeza, amiga, com certeza, sim. E aí, alguns dicas, né, que a gente vem trazendo, né? Não necessariamente você precisa. Às vezes você não tá com alguma dor em algum lugar, né? Mas você pode limitar, falar assim, ó, eu vou lá, vou ficar um tempo X, e deu esse tempo X, eu vou embora. E ponto, né? Eu não preciso me justificar por que eu tô indo embora. Tô indo embora porque eu quero ir, né? Assim, eu quero eu quero ir na minha casa, eu quero, né, ficar sozinha, enfim. Eu vim, cumprimentei vocês, estive com vocês, e agora deu minha hora, eu quero ir embora. Pronto, né? Então, assim... Amiga, se permitir fazer isso, né? eu trabalho muito, assim, que a autoconfiança tá nesses detalhes, sabe, amiga, que a gente constrói. Que é olhar e falar assim, eu consigo ir um pouco e o suficiente para mim eu já vou embora. E esse é um compromisso que eu tenho comigo, eu vou embora. Deu ruim para mim, eu vou embora. E realmente vai, não fica porque os outros estão pedindo, não é porque os outros vão achar ruim, é porque vai ter comentário, porque deixa eu te falar uma coisa, comentário vai ter independente se você tá lá ou não. E não vai ser só nessa época do ano, vai ser o ano inteiro. Então, assim, pode ficar tranquila, porque os comentários eles vão ter, esse julgamento eles vão ter, você fazendo ou não, você ficando ou não, você, né, enfim. Então, se respeita, reconheça até que ponto tá legal para você. Uhum. Sua bateria social. Isso. A Dani, Fique nesse lugar que te faz tão mal, né? A Dani trouxe um comentário para nós. Olha, fiquei pensando nos limites que precisamos dar, nos permitir dizer não e ir embora quando a gente achar, independente de estar com a família ou não. Isso, perfeito, Dani. Porque, como a gente está falando aqui, né, não é só as questões familiares, né? Às vezes, por exemplo, na empresa tem lá a confraternização da empresa. E tem um amigo secreto do grupo, não sei o que lá, né? Então, nesse final de ano, as coisas vão se acumulando, os compromissos vão se acumulando, né? E eu tenho uma questão minha muito particular, e tenho a minha vizinha que acabou de entrar aqui, a Verônica. Oi, Vê.
E a gente conversa muito sobre isso porque nós somos muito parecidas. A questão da bateria social que você comentou, amiga, sabe? Então, os cérebros introvertidos, eles sofrem muito com essa agitação, com muitas pessoas, com um grupo muito grande de gente, né? Então, às vezes, não é só nas festas de família. Às vezes, daí, final de ano tem apresentação de escola de filho, apresentação de balé, de teatro, de não sei o quê, né? Aí você precisa participar. Ah, tem encerramento do grupo do fulano de tal, e eu fui convidado para ir. Então, às vezes, como a gente está falando aqui, se permitir ir embora mais cedo, se permitir dar uma passadinha, dizer um oi para todo mundo, mas não ficar muito tempo, né? Então, ir observando o que eu aguento e o que eu estou fazendo, até onde que eu posso colocar esse limite, porque a gente é acostumado também a ser bonzinho, né? A fazer ali o social por causa que é obrigatório, participar do amigo secreto porque é obrigatório. Não! Muitas vezes a gente não está muito afim, sabe? Experimenta fazer diferente esse ano. Se você tem sofrido com essas questões, né, de você ficar se sentindo mal, ficar ali sofrendo por antecipação, você permita muitas vezes dizer que você não está afim de ir, que você não quer ir, né, porque é muito libertador quando a gente aprende a colocar o limite e dizer não. Não vou porque eu não quero, não vou porque eu não estou afim, né? Porque a gente fica se explicando, arranjando uma desculpa, né? Dando ali uma justificativa bonitinha, mas aprender a dizer não e a impor limites é muito libertador. E a Dani complementou, né? Às vezes a gente fica achando que precisa ficar, né? Nós nos colocamos essa exigência. Justamente a gente não respeita o nosso limite daí. Sim. Amiga, eu acho que assim, é importante só assim, um alerta, que às vezes a gente só não quer ir por nada mesmo, assim, não tem nenhum desconforto, não tem nada acontecendo, e aí, vou ficar em casa porque, né? E é uma linha muito tênue, né? Então, assim, às vezes não custa nada também, né? Você ir lá fazer um social e voltar, né? Sim. Nem pra ele, nem pra você, né? Então, fazer esse balanço. Mas é óbvio que é igual você falou. Se entender, notar os seus limites e falar, ok, eu consigo ir, mas não vou participar do amigo secreto, que é muito pra mim. Então, pronto, eu vou, fico lá, vejo, beleza. Deu minha hora, minha bateria social acabou, tchau, gente, feliz ano novo, boas festas, tchau, né? Mas, assim, eu bato muito também na tecla do quanto que a gente precisa um pouco se abrir para o mundo também, não só ficar só fechado na nossa bolha. A gente até estava comentando isso esses dias, né, amiga? Do quanto que você trouxe o seu exemplo, né, de dificuldade e você trazendo, né, tipo assim, eu preciso mesmo me esforçar para sair porque eu gosto muito da minha casinha, eu gosto muito de ficar com os meus gatos e tudo, e tá tudo certo, mas não te custa nada também ir lá, dar uma passadinha e voltar dentro do seu limite, dentro do que você consegue fazer, né? Realmente, como você disse, é uma linha muito tênue que separa, né, o desconforto do comodismo. Então, para mim, realmente, é um esforço grande que eu preciso fazer, sabe? Para me expor, para me colocar nesse movimento, né? Mas eu entendi, né, ao longo dos anos, que a vida é movimento. Né? Então, se eu me respeito, se eu vou lá, eu faço aquele social, né? Faço aquele momento lá e depois volto, fico quietinha mais uns 2 dias para me descansar, para descansar o meu né? Aí dá tudo certo. Então, tudo isso é autoconhecimento. E é tudo isso que a gente está aqui sempre repetindo. Parece que a gente está chovendo no molhado, né, amiga? Só que a gente já percebeu nos atendimentos clínicos que é isso mesmo, que a gente precisa repetir, falar o óbvio, porque muitas vezes a gente só vai repetindo os modelos e fazendo aquilo que a gente aprendeu e não para refletir. E aí a gente sofre, não sabe por que está sofrendo, somatiza ali dores e problemas de saúde, não sabe por que está acontecendo. Então esse é o nosso objetivo aqui, né? Trazer essas reflexões de forma gratuita, de forma simples, de forma leve, para que a gente possa viver com mais qualidade de vida, né? E já encerrando aqui, porque já passando nossa hora, a Verônica disse assim, ó, é nessa dicotomia que eu fico. Preciso socializar por questões profissionais, de construção de conexão, mas prefiro ficar em casa em paz e em sossego. É um tema muito importante nessa dicotomia e a gente pode até trazer nas próximas lives, enfim, né, falar sobre isso em específico também, porque é uma questão que também me atravessa e eu gosto muito de conversar sobre isso. Sim, perfeito esse exemplo. Às vezes, eu até tenho uma paciente também e eu falo muito com ela. Eu entendo perfeitamente você se sentir em paz em casa, principalmente em época que não é férias escolares, que aí os filhos vão para casa e ela fala, ai,
fico tão em paz, eu limpo minha casa, fica cheirosa e eu fico aqui em paz. E aí eu falo muito pra ela, assim, ok, é super compreensível, mas às vezes a gente precisa se expor um pouquinho, sabe? Claro que a gente não precisa, né, morrer por isso, né, mas se expor um pouquinho, porque eu falo muito assim, quando a gente sorri para o mundo, e dar liberdade para essas oportunidades acontecerem, o mundo sorri de volta para a gente. E assim, se a gente procura oportunidades, por exemplo, até trazendo isso porque a Verônica falou sobre o profissional dela, né? Muitas vezes o profissional não vai bater na porta. Então, né, é uma coisa que precisa mesmo ser trabalhada dentro dos seus limites, porque você não precisa ficar desconfortável, né, amiga? Mas, às vezes a gente precisa se expor, né? Muito bem. Então, minhas amigas, minhas queridas, é isso, né? É sempre bom estar aqui. A gente não quer se estender para não ficar uma coisa chata, uma coisa pesada, cansativa, né? Mas a live vai ficar salva no perfil meu e da Leonora. Faz favor de ir lá compartilhar, por favor. E quero agradecer quem já compartilhou, quem esteve aqui conosco ao vivo, porque a semana passada teve vários compartilhamentos lá e eu fiquei bem feliz, bem alegre, porque tudo isso vai aumentando a nossa audiência. Tudo isso vai trazendo mais pessoas para o nosso perfil e a gente vai espalhando essa boa palavra que é o autoconhecimento, né? Então, às vezes, a terapia fica aquela coisa distante, né? Tem ainda esse estigma na sociedade, que terapia é para louco, terapia é para quando tem problema. Não é. Terapia é autoconhecimento, ou como a Leonora falou antes, não é só para apagar incêndio, né? É para a gente adquirir ferramentas para quando o incêndio chegar, a gente tá ali com a mangueira de água, com os extintores, com tudo preparado para apagar e o fogo não vai se prolongar, né? O estrago vai ser menor. Então, compartilha essa live aí com pelo menos uma pessoa da tua rede social. Olha, nós estamos em bastante gente aqui. Se cada um compartilhar com apenas uma pessoa, já vai espalhar essa palavra aqui, essa boa mensagem, né? Compartilha lá nos grupos da família, né? Na minha família tem bastante gente que gosta de repostar vídeo. E às vezes eu fico pensando, por que não repostam os meus vídeos? Será que é ruim assim? Mas essa semana na minha família a gente conversou sobre isso. Uma tia nossa abriu o YouTube e viu lá que apareceu um videozinho meu, né? Daí eu já aproveitei e disse, é isso mesmo, eu estou todos os dias botando a minha cara aqui nas redes sociais, porque eu acredito que o meu trabalho ele faz a diferença nas vidas. Então, se uma pessoa escutar um vídeo meu e já ter uma tomada de consciência, a minha missão já vai estar cumprida na vida daquela pessoa naquele dia, né? Então é por isso que eu e a Leonora estamos aqui. A gente podia estar fazendo várias outras coisas, mas nós estamos aqui, conversando com você, dispostas, né? Nessa terça-feira que está aqui nublado, aqui em Franca, um tempo, sabe, assim, com cara dele. Sabe? Eu ia falar? Não vou falar. Repertório a gente tem, e às vezes alguém que é do seu lado, que está do seu lado, tem um assunto para falar que também é seu, mas vocês não conversam entre si. E aí, na hora que trazer para cá, a gente fala, que a gente conversar, às vezes vai ser a sua virada de chave. Então, assim, compartilha mesmo, vamos ajudar a gente a ter mais audiência para a gente conseguir contribuir ainda mais para a vida de vocês. Porque é igual a Sandra falou, o meu trabalho, o dela, tem muito a acrescentar, né? Então, numa outra live, a Sandra falou assim, é uma pena, né, desperdiçar esse conhecimento. Então, é isso que a gente quer, compartilha para ajudar a gente. E a gente falou muito sobre assim, a importância da terapia para chegar no final do ano, porque é justamente isso. Quando você vem preparando esse terreno, mas é isso, quando a gente prepara o terreno, a gente sabe até onde que é a expectativa sua, até quando é a expectativa dos outros, qual é o seu limite, qual não é, até onde você pode. Não, mas é isso, assim, isso é o preparar o terreno, é saber identificar quais expectativas são as suas, quais são dos outros, aonde te cabe, quais são os seus limites, né? Até onde você pode aceitar. Muito bom. É isso aí. Então, esse é o resumo, né, de tudo que a gente conversou aqui hoje. E a gente fica muito, muito, muito grata. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje, por dar essas risadas, por compartilhar aqui no chat. E aí torna a nossa conversa mais participativa, né? Como se a gente estivesse mesmo aqui numa roda de conversa e falando sobre coisas importantes que vão, né, trazer mais conhecimento, mais crescimento para nós. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Compartilha com pelo menos mais uma ou duas pessoas aí das tuas redes. E terça-feira que vem bater o cartão aqui com a gente, tomar uma água, fazer o teu almoço aí, né, escutando a gente falar ou almoçando também. É um prazer e um privilégio conversar aqui com você.